Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo falando sobre as 365 lições desse livro aqui, Um Curso em Milagres. Bom, o objetivo de todos os vídeos, com todas as lições, é trazer o entendimento baseado na minha percepção e interpretação daquilo que eu estou aprendendo, tanto lendo este livro, como também lendo o livro As Cartas de Cristo. Tanto esse livro, Um Curso em Milagres, quanto As Cartas de Cristo são canalizações feitas por pessoas diferentes, porém ditadas pela consciência crística. O objetivo dos dois livros, do Curso em Milagres, e aí eu vou falar do Curso em Milagres, é que possamos viver a partir da consciência crística, viver a partir da unicidade, compreendendo que tudo é apenas Deus, o universo é Deus, tudo que nós vemos é apenas uma experiência criada pelo Espírito Maior, a divindade, que a gente chama de Deus. Então, o que significa que tudo que estamos vivendo, experienciando nessa terceira dimensão, é uma realidade criada como uma forma de ilusão, uma ideia para que essa experiência fosse possível. E aí, dentro dessa realidade criada como ilusão, a gente tem a influência do ego. E aí que entra o trabalho deste livro, que é descaracterizar o ego com relação às percepções que ele tem sobre essa realidade. O motivo do sofrimento, da Terra, das questões problemáticas da Terra, das guerras, das doenças, do sofrimento humano mesmo e da ideia de separação, vem por conta da distorção do ego com relação à realidade. Então, esse trabalho é um trabalho de reprogramar a nossa mente para que a gente consiga viver a partir da verdade. E essa verdade é viver a partir dessa consciência crística una, ok? Então, sem mais delongas, vamos à leitura. Antes de passar a lição, eu vou ler um trechinho que fala sobre a ilusão das necessidades. Então, esse trecho diz o seguinte: o senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisas corrigir. Esse senso de separação nunca teria surgido se não tivesses distorcido a tua percepção da verdade e assim percebido a ti mesmo como se algo estivesse faltando. A ideia de ordem de necessidades surgiu porque, tendo feito este erro fundamental, já tinhas te fragmentado em níveis com diferentes necessidades. À medida que te integras, vens a ser uno, e as tuas necessidades, consequentemente, vêm a ser uma só. Então, essa lição, ela traz pra gente, a primeira lição de hoje, ela traz pra gente a consciência de que tudo que eu estou experienciando e observando hoje na minha realidade é com base na crença e na percepção do meu ego. Então, o ego, que é a nossa personalidade humana, que ela foi dada a gente quando a gente nasceu, para nos dar o sentido de proteção e criar em nós, uma personalidade individualizada, esse ego, quando ele se distorceu, ele saiu da verdade, ele se distanciou da verdade, ele passou a enxergar tudo com separação, com posse. E aí a humanidade começou a sofrer os efeitos, dessa separação, dessa ideia de separação. Então, a primeira lição, e o livro, ele pede que essa lição seja feita pelo menos 2 vezes, de manhã e à tarde, à noite, enfim, o horário que você achar melhor. Mas que você faça esse exercício como uma forma de ativar,
na sua consciência o conceito da verdade, de que esse lugar aqui que nós estamos vivendo, ele foi criado como uma ilusão para que o espírito pudesse criar experiências dentro do seu processo de evolução. Então, a lição ela diz o seguinte: você vai pegar um momento do seu dia, onde você achar melhor, dentro do quarto, na sala, fora, em algum lugar, você vai tirar esse momento, você vai observar tudo que você consegue enxergar com os seus olhos e você vai dizer, né, mentalizar isso. Nada do que eu vejo neste lugar, nesta rua, desta janela, significa alguma coisa. E aí você vai olhar para cada objeto ou pessoa ou o seu próprio corpo e você vai dizer o seguinte: esta mesa não significa nada. Esta mão não significa nada. Este pé não significa nada. Aquele corpo não significa nada. E você vai fazer o exercício conforme aquilo que você está enxergando dentro do seu ambiente. O objetivo desse exercício é que você treine a sua mente e ensine, eduque o seu ego a compreender que ele criou a ilusão de posse, de separação. E que essa ilusão de posse e de separação é a causa do sofrimento. E quando a gente coloca sofrimento aqui, talvez esse não seja, você não tenha percebido um sofrimento na sua vida, mas o sofrimento aqui, ele está relacionado à nossa passagem. Por quê? Quando eu me apego e quando eu acredito que existe a separação, de que eu tenho uma casa, ou que eu tenho um carro, ou que eu tenho um esposo, ou que eu possuo, né, um esposo, uma esposa, que aquilo é meu, pertence a mim, eu crio uma assinatura energética na minha alma. É a alma que absorve as emoções, que é responsável pelas nossas emoções. Então, a percepção do meu ego cria essa assinatura energética. E quando eu faço a minha passagem, quando eu morro, né, nessa dimensão, muitas vezes a minha alma fica presa sem conseguir fazer o processo de evolução por conta dessa crença de que ela possui alguma coisa nessa dimensão. Então, quando eu vivo a partir da neutralidade, eu tenho, né, todas as coisas que eu preciso para experienciar a partir do espírito essa realidade, mas eu não estou apegada a nada e eu não me sinto dona de nada. Eu apenas estou usufruindo dentro da neutralidade. Se eu tenho uma casa hoje, tudo bem. E se eu perder essa casa amanhã, tá tudo bem. Se eu tenho um marido, uma esposa hoje, tudo bem. E se eu perder, tá tudo bem. É essa neutralidade que vai me dar a condição de fazer a minha passagem desta dimensão, quando eu morrer, para uma próxima dimensão livre, com liberdade. E aí, a partir dessa passagem, é que o meu espírito, né, ele consegue continuar o seu processo de evolução, porque a minha alma, ela está livre. Entende a profundidade desse exercício que, num primeiro olhar, quando a gente olha, ele parece ser louco, maluco. Como assim essa mesa não significa nada? É uma mesa, é o conceito de uma mesa, que na verdade ela não existe. Se a gente for olhar, né, de forma profunda, pegar um microscópio, pegar ali e analisar aquela mesa, ela é apenas um aglomerado de átomos. Então, ela é uma ilusão. Ela existe numa condição de terceira dimensão, mas você nunca vai trazer, seja essa mesa, o corpo, ou o marido, ou a esposa, para uma outra realidade. Ela só existe aqui. E por isso nós precisamos viver a partir da neutralidade, para que a evolução do espírito possa fluir.
E quando eu vivo a partir dessa neutralidade, eu consigo também me livrar, seja das doenças, seja do sofrimento, da perda, do ódio, né? Porque quando eu sinto que eu possuo alguma coisa, se eu perco aquilo, eu posso viver com ódio, com raiva, querer matar, querer destruir. Então, toda essa condição negativa que a ideia de separação e posse nos traz, quando eu consigo enxergar tudo isso com um olhar neutro, eu consigo ser livre. E o mais importante, né, que a gente precisa ter em mente é que a única realidade que existe nessa terceira dimensão é o espírito. Então, eu estou vivendo nesse corpo e tenho uma alma, né? Mas a minha única realidade é o espírito. Então, quando eu consigo me enxergar a partir do espírito, eu também consigo compreender que nada do que eu vejo significa alguma coisa. Meus queridos, eu espero que esse vídeo traga para você uma inspiração para que você comece a seguir esse caminho, esse trajeto de experienciar a sua existência a partir da consciência una, crística, tá bom? Amanhã, mais uma lição, amanhã é a lição 2 e eu espero você aqui. Um grande beijo.